Desculpem, eu não vou tentar não ligar a câmera, vocês me perdoem, mas é porque eu estou na roça, então a internet aqui é um pouquinho diferente da cidade, tá? Prazer estar aqui com vocês essa tarde. Espero do meu conhecimento para vocês. Você se apresentou muito bem. O que é o autismo? Né? O autismo ele é um transtorno de desenvolvimento neurológico, né, que vai apresentar de diferentes formas. Né? Então, de uma maneira geral, o TEA ele vai afetar tanto a linguagem, comunicação, interação social e comportamento social. E eu sempre abro aspas e parêntese para citar aqui, nem sempre, né, um TEA, criança autista, ou que tem um transtorno do espectro autista, alterações na comunicação, né? A gente tem crianças que têm, né, uma defasagem na interação social e no comportamento social, mas que conseguem falar muito bem. Então, as pessoas nesse espectro, eles podem apresentar padrões de comportamentos repetitivos, interesses fixos e hiperfoco, hiper ou hipersensibilidade, né, e estímulos sensoriais, dentre outros. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, não sei se o Dominique está aí. Dominique ainda não entrou, mas se Teres Márcia ou Eros quiser acrescentar alguma coisa, podem ficar à vontade. Não tem nada para falar, não. Como ela já disse, falou completamente, tá certo. Pelo menos na minha visão. Se algum convidado também se sentir à vontade, aí, ou tiver gente, alguma pergunta, gente, vocês podem ir deixando nos comentários ou até levantar a mãozinha para a gente ir respondendo também. Você ia falar alguma coisa, Jane? Pode falar. Só para finalizar aqui, os primeiros... eu ia completar... Deixa eu ver se eu consigo ligar a câmera aqui para vocês me verem. Que os primeiros sinais do autismo... Deixa eu ver se eu consigo mexer no Meet, que faz muito tempo que eu tive acesso a ele. Os primeiros sinais, né, do autismo, eles podem ser percebidos nos primeiros meses de vida, né? O diagnóstico, ele pode ser estabelecido por 2 anos ou 3 anos de idade. Então, as pessoas com autismo podem manter pouco contato visual ao conversar, apresentar dificuldades de interagir, ser interessante ou excessivamente por temas específicos. Então, às vezes, eu tenho uma criança que é apaixonada, por exemplo, eu vou usar meninos, por carros que são, né, são focados ali no carro, na rodinha do carro. E aí a gente tem sintomas, e eu acho que vocês têm específicas para falar. Deixa vocês fazerem a pergunta para eu responder, já para não falar tudo. O que seria as principais características que a gente pode perceber em crianças autistas, pessoas autistas no geral? As características que vocês falam, vocês querem saber em questão de sintomas? Sintomas, comportamentos, querem como que a gente relate, como a gente criança? percebe os sinais nas crianças? Isso. Uhum. Quando a gente divide, por exemplo, sinais, né, os sintomas de autismo, eles variam. Então, né, vai ser de acordo com o nível do espectro, né, em que o paciente está ali inserido. Então, por exemplo, na comunicação, então a criança, a criança ou a pessoa que, né, tem o TEA, vai ter uma dificuldade de iniciar ou manter uma conversa, né, social, de comunicar-se com gestos em vez de palavras, vai ter ou não de desenvolvimento, como eu falei lá atrás, que ele pode ter um atraso de fala, né, ou não, referir-se a si mesmo, né, de forma errada, por exemplo, dizer, você quer água, né, quando a criança quer dizer, eu quero água. Então, tem a questão da ecolalia, que é a repetição do que você fala com a criança. Você pergunta para a criança, você repete, você quer água? Né, que entra a ecolalia, né, que é a repetição do aquilo que é dito para a criança. Repetir muitas vezes a mesma palavra, ou pergunta, dificuldade em e linguagens, comunicação, às vezes, monótona. Quando eu entro na interação social, tenho, às vezes, dificuldade em fazer né, amizades, então, meu ciclo de amigos vai ser um pouquinho menor. Não mantenho contato visual, tem a questão do isolamento,
às vezes um pouquinho de falta de empatia, não gosta de contato físico, de abraço, de beijo, né? E quanto à questão de comportamento, eles têm acesso de raivas intensas, mudança, agressividade, a mudança repentina de humor, então, do nada, aqui interagindo, né, bem com a criança ou com alguém, já muda repentinamente, tem uma fixação com um único assunto ou tarefa, às vezes dificuldade de atenção e atividade, movimentos repetitivos, né, eles têm alguns movimentos corporais repetitivos, dificuldade de interação, unidade de imaginação, e aí entra a questão de visão, audição, tato, olfato, paladar, às vezes é excessivamente sensível, que entra a questão do transtorno sensorial. Situações de perigo, eles não têm noção, então não tem noção de perigo, fica irritado com mudanças de rotina, então se eu pego uma criança que tem, né, uma rotina e tiro ele daquela rotina que ele tem, automaticamente ele vai apresentar uma irritação. E apego aos objetos, né, eles vão ter, grande parte deles vai ser apegado a algum tipo de objeto. Eros, você levantou a mão, você quer falar alguma coisa? Só para dar uma acrescentadinha pelo que ela tinha dito, que em algumas situações, como foi mencionada, vai ser em situações de casos de graus maiores, de nível do autismo que vai ser maior, como um grau 2 ou 3, como ela foi mencionada, como a falta de expressar, tipo, não fala e tenta expressar no movimento ao invés na fala, e principalmente também a parte do medo. Por experiência própria, eu tenho uma certa consciência sobre essa situação como de não ter medo, mas não vale todas as coisas, e principalmente por experiência própria, não ter aquela consciência de algo que pode ser, por exemplo, uma brincadeira ou algo de uma generalização de algo informal, vamos se dizer. Certo, vou dar boa tarde para a Dominique. Eu já tinha feito a apresentação e ela não tinha chegado ainda. Seja bem-vinda, Dominique, é uma honra ter você aqui com a gente. A gente está falando sobre as características notórias do autismo. E Lari levantou a mão. Lari? Vocês conseguem me escutar bem? Sim. Sim. Gente, boa tarde a todos, né? Para quem eu não cumprimentei ainda. Quando a gente fala, né, de sinal de autismo, de características do autismo, é importante a gente frisar também, Jane falou muito bem aí sobre todos os sinais, Eros falou, né, sobre essa classificação de níveis, que isso é muito interessante também. E aí é importante a gente frisar o quanto cada sujeito, cada indivíduo, cada portador, ele possui uma singularidade. Então, assim, cada pessoa, ela apresenta um sinal diferente do outro. Claro, né, que a gente vai ver, em meio a tantos indivíduos com autismo, algumas semelhanças, né? Sinais e características iguais de um para o outro, mas é importante a gente frisar isso também, né? Que cada um é subjetivo, cada um apresenta um sinal diferente, e aí quando se fala em diagnóstico, que eu acho que a gente deve falar disso mais à frente, a gente precisa ter um olhar atento para isso também, né? Porque cada sujeito, ele vai vir com um sinalzinho, vai vir com uma característica diferente do outro, e é importante tomar um pouquinho de cuidado. Aproveitando a fala de Lari já sobre o diagnóstico, eu abro mão para a próxima pergunta. Como é que funciona esse diagnóstico? Com qual idade inicia esse diagnóstico? Só um minutinho, Vitória. Claro. Só reforçando a fala lá das meninas, que quando a gente fala de características, né, e do Eros, aqui a gente está falando de características gerais. Né? A gente sabe que cada paciente, sim, ele é de acordo com a avaliação diagnóstica pessoal. Então, eu tenho pacientes que realmente diferente, né? Nenhum é igual ao outro. Tem, né, uma característica, um sinal diferente. Então, foi muito bem a posição de Larissa, porque, sim, né? E aí tem as questões que a gente vai falar lá na frente também, que o Eros já adiantou um pouquinho, do grau, né? Que, por exemplo, a gente sabe que tem característica do grau 3 que não tem no grau 1,
né? E que tem do grau 2, que vai ter no 1, que não vai ter no 3. Então, a gente tem essas características também. Pode falar, Cris Márcia, à vontade. Sobre essa parte dos sinais, eles têm, alguns são mais, outros menos, né? Igual, por exemplo, eles não gostam do abraço, mas não necessariamente seria que eles não gostam do abraço. Seria, por exemplo, a forma que as pessoas abraçam. Por exemplo, Eros, ele gosta do abraço, e muito. Mas a pessoa que abraça muito apertado, ele já gosta. Então, eles têm também pavor a barulho. Então, tem uns que têm muita sensibilidade a barulho também, que incomoda muito. Então, assim, às vezes é de acordo com o ambiente. Às vezes é um ambiente que não é agradável, ele fica frustrado, não vai gostar, mas ele gosta de barulho. Por exemplo, toca bateria. Então, o pessoal fala assim, mas por que ele toca bateria? Ele não gosta de barulho? Mas não são todos os barulhos. Por exemplo, um foguete, algo assim, ele não incomoda muito. Então, são bem relativos. Não é assim, eles gostam de abraço, mas depende do abraço. Dominique levantou a mão, pode ficar à vontade, Dominique. Sejam bem-vindas, meninas que estão chegando agora, é uma honra tê-las com vocês aqui com a gente. Olá, pessoal, boa tarde. Primeiramente, boa tarde. Quero agradecer o convite para estar participando aqui hoje da live, né, desse momento enriquecedor. E aí eu vou pegar o gancho, sendo um pouquinho já bem objetiva na fala de vocês, eu já entrei, já estava em andamento, vocês estão falando um pouquinho sobre a relação do abraço, a relação do som, né? Esse aspecto, ele entra bem dentro da questão do sensorial da criança, né? Da disfunção sensorial. Então, o contato, a questão auditiva, a questão dos estímulos visuais também, eles entram na relação da disfunção sensorial, né? Que ela vai ser uma característica do cérebro, uma capacidade do cérebro em processar os estímulos, né? Então, podem ser estímulos visuais, podem ser estímulos do contato, né? Que é o contato mesmo, por isso que quando a gente avisa assim, vou te dar um abraço, a criança, ela tá mais preparada para receber o abraço do que quando chega e abraça de uma vez, né? Porque eu tenho uma dificuldade em processar aquela informação. Da mesma forma, são com os estímulos sonoros, né? Com relação aos sons. Então, os sons muito altos, eles podem me causar uma aversão e uma questão de rigidez mesmo cognitiva. Eu tenho dificuldade em escutar aquele barulho, né? É um barulho que me incomoda, no sentido de, às vezes, até dor mesmo. Algumas crianças têm dor, porque o meu sensorial, ele não está preparado para aquele estímulo sem uma antecipação prévia, né? Tem muitas crianças que, parabéns, mesmo ali na infância, já começa a chorar, tem uma reação aversa, né? Uma aversão aos parabéns. Então, crianças pequenininhas, ele já começa a apresentar essa aversão. Isso está ligado à disfunção sensorial da criança, né? Que é essa dificuldade mesmo de estar processando esses estímulos que vêm do externo, né? Tanto o contato físico, quanto a questão sonora, a questão auditiva, visual, certo? Bom, certo. Mais alguma questão, gente, relacionada a essas questões de características? Alguém quiser pontuar alguma coisa, pessoal que chegou agora, a gente está falando sobre as características que são apresentadas em crianças, em pessoas autistas. E como é que funciona esse grau de características, em quais categorias, que não é algo generalizado. Se tiverem alguma coisa ainda para pontuar. Senão, a gente pode dar seguimento, continuando com as perguntas. Bom, entendi que... Eu imagino que ninguém tem alguma coisa para pontuar, ninguém levantou a mão nem perguntou. Então, a gente vai para a próxima pergunta, que seria a questão do diagnóstico. Que como é que funciona a questão do diagnóstico, com qual idade, quais são as questões que são apresentadas, como é que funciona a equipe? Posso começar também a responder essa pergunta? O diagnóstico, né, ele já pode ser dado ali, a partir dos 18 meses de vida de uma criança. Até os 12 meses e os 18 meses,
normalmente os pais já começam a se preocupar quando identificam alguns atrasos, né? Então, nesse momento onde que há um atraso, pode ser na fala, um atraso de desenvolvimento motor, né? Na medida em que a linguagem não se desenvolve, e quando a criança ela tem essa parte afetada, né? Vou usar a palavra afetada aqui, ela pode ter um atraso na linguagem, no desenvolvimento motor. Aí sim os pais já começam a observar essas características e já podem procurar um profissional. Quando a gente já fala atraso, nós estamos querendo dizer da idade de desenvolvimento de uma criança, né? Então, assim, aos 2 anos, aos 18 meses, eu já tenho que estar falando algumas palavras, e aí, se eu não emito tantas palavras para de acordo com a idade de desenvolvimento, aí eu já posso considerar um atraso, né? Nem sempre um atraso quer dizer que pode ser que tenha um futuro diagnóstico de autismo, né? Às vezes o atraso, ele acontece por uma falta de estímulo, né? Mas o atraso, ele já é um sinal de alerta para os pais ficarem atentos, né? Então, a mãe, o familiar identifica o atraso e aí procura o médico. Aí o médico vai orientar algumas estimulações e para observar se vai desenvolver ou não, né? E aí vai encaminhar para fono ou para psicóloga, né? A depender do que necessita mais de ser trabalhado, estimulado. E aí retorna para o médico, né? Quando a gente fala médico aí, o especialista ideal é o neuropediatra, né? Para crianças abaixo dos 6 anos de idade, abaixo dos 12 anos de idade, o especialista ideal é o neuropediatra, né? E aí você leva seu filho no neuropediatra e ele vai pedir para observar esses aspectos que estão relacionados a um atraso. E, por fim, depois de uma avaliação multi, né, de opiniões de outros profissionais, ele pode fechar um diagnóstico. No entanto, algumas crianças, a gente recebe na clínica algumas crianças com certa dificuldade no atraso da fala, mas por conta de falta de estímulo, né? Aí trabalha aquele atraso, ela desenvolve e futuramente pode ser que não feche um diagnóstico, né? Mas sim, também pode ser que feche um diagnóstico. Uma questão, ela não descarta a outra, né? Então, o médico, ele vai orientar nesse sentido. O diagnóstico para autismo, né? Ele é um diagnóstico que eu considero não, né? A ciência considera que é um diagnóstico que ele precisa de muitos olhares, não apenas o psicólogo, não apenas o fonoaudiólogo, né? Tanto que quando os pais levam uma criança pela primeira vez, antes de passar por um desses 2 profissionais, ao médico, o médico pede que retorne para que seja feita uma avaliação psicológica e uma avaliação fonoaudióloga para ele conseguir chegar, né, na visão que ele tem da parte da medicina, a um diagnóstico. Ótimo. Jane, você quer mostrar seu ponto de vista? É isso mesmo que a minha colega e parceira falou e pontuou muito bem. Bom. Teres, Márcia, Eros, vocês querem pontuar alguma coisa? Pessoal que está participando, sintam-se à vontade também. Multidisciplinar tá ali, encarnar com o especialista. Que a gente fala, que eu costumo dizer, né, que a gente fala que tem que ter um pouquinho de sensibilidade, que aprendi isso até com o pediatra Wagner, a gente tem que ter um olhar muito crítico para fechar um diagnóstico dessa criança, e é muito interessante porque tem alguns casos de algumas crianças que, ao olhar, a gente não tem dúvida, né, mas quando a gente tem dúvida, é necessário a gente ter, seja do neuropsicólogo, seja do psicólogo, seja do fono também, ou às vezes acontece de ter que pedir uma avaliação de um TO, né, de um fisioterapeuta, mas geralmente é o fono e o psicólogo que está ali junto com o médico para fazer um relatório, para fechar um diagnóstico preciso e não ter dúvidas. Pode falar, Dominique, fica à vontade. Depois a Ana Viu? Eu levantei a mão aqui. Sâmara fez uma pergunta, considerando esses atrasos no desenvolvimento, né? Como os pais poderiam auxiliar na estimulação? Quais as técnicas, quais os jogos que são indicados?
Eu não posso dizer que há um jogo específico, né? Eu costumo dizer que a criança ela aprende através da brincadeira, né? Antes dos 6 anos de idade, ela não existe ainda uma cognição formada, né? De acordo com a sua idade de desenvolvimento. Então, o estímulo, ele é através do brincar, né? Então, são brincadeiras funcionais que vai estruturar as partes que a criança precisa ser melhor estimulada, né? Na fala, a gente vai estimular a intenção cognitiva, a intenção comunicativa, perdão. O que é a intenção comunicativa? É estimular mesmo a criança a falar, né? Então, através da brincadeira, eu posso estar fazendo, através do brincar lúdico, um lúdico funcional, eu posso estimular essa fala. Quando há uma rigidez cognitiva, né? O que é essa rigidez cognitiva? É a criança ter a incapacidade de lidar com algumas mudanças, né? Na rotina. Por exemplo, eu vou para a escola todo dia e meu caminho para a escola é e nesse dia eu passo por outro caminho que eu não estou acostumado, e aí é uma mudança, uma alteração na rotina, e essa alteração ela pode causar uma rigidez cognitiva. A criança pode ficar com choro, pode ficar assustada, os estímulos ela não está acostumada, podem desencadear nela algum comportamento mais inadequado, né? Então, isso se chama rigidez cognitiva. A minha cognição, ela não está preparada para as mudanças. No brincar também, eu começo a estimular essa relação com a rigidez cognitiva, né? E quando eu antecipo também para a criança, eu consigo preparar melhor para poder lidar com essas mudanças, essas alterações na rotina, né? Um dos principais pontos do tratamento dentro da estimulação é antecipar a criança para o que vai acontecer, né? Então, quando eu antecipo, eu tenho uma previsibilidade, né? Ela estar preparada para o que vai acontecer, então ela não vai lidar com surpresas. A surpresa é um fator que desregula muito uma criança ou adolescente, né? Porque como eu tenho um pensamento concreto, eu não estou preparado para as coisas que vão acontecer que não são aquelas que já me foram ditas, né? Isso a gente fala muito por conta do comportamento da criança, né? O comportamento, ele altera na medida que a rotina também ela é alterada. Então, antecipar para a criança o que irá acontecer é uma forma de ajudá-lo com relação à rigidez cognitiva também. Neurisvânia, você tinha levantado a mão, pode ficar à vontade. Depois o Eros pode falar também. Boa tarde, tudo bem com vocês? É que vocês falaram sobre o caminho aí de buscar o diagnóstico, né, de chegar às vezes num profissional médico e depois ele encaminha para as equipes, né, multidisciplinar, e só falar rapidamente, assim, a experiência minha, né, eu sou mãe de uma menina, diagnosticada recentemente, irmã da Teres, tá, que vocês conhecem aí. E aí, a minha experiência foi um pouco diferente, porque eu comecei a observar algumas questões na minha filha um pouco cedo. E quando eu cheguei a buscar o profissional, inclusive pediatra, que eu já fazia acompanhamento, eles assim, tipo, vamos esperar, é algo, eu acho que ainda tem que esperar, é algo normal. E aí minha procura já foi de uma fono, e a fono foi me dando norte, até inclusive fazendo algumas colocações muito importantes para que eu desse esse suporte para ela, e só agora, depois de 2 anos e meio, que eu cheguei até o neuro, que de fato foi fechar o diagnóstico. Então, assim, o meu caminho foi um pouco diferente. Eu busquei como mãe, criando dúvidas, sabe? Procurando esses profissionais. Então, infelizmente, quando a gente pega também alguns profissionais pouco experientes, dificulta mais também o nosso caminho, né? E obrigada pela oportunidade de estar participando. O Hércules pontuou sobre a fala de Dominique, importantíssimo ponto, uma vez que a participação familiar em estimular, em compreender o tempo da criança e dar um suporte ao indivíduo é importante, se torna de grandes contribuições no tratamento. E isso é verdade, né, gente? Essa questão da família é extremamente fundamental na estimulação, para compreender o andamento com que a criança está, para ver, para levar as questões, levar um profissional. Isso é o que vai ajudar a gente, realmente, né? E aí o Eros levantou a mão. Eros, pode ficar à vontade.
Eu vou falar duas coisas primeiramente. Primeira, que eu já sabia que a minha prima, que no caso, né, ela é minha tia, né, Elisânia, então, assim, eu já tinha percebido alguns sintomas do autismo, mas eu não sei porquê, veio uma presunção de fazer, pode deixar esperar, deixar descer, depois eu faço. Aí, sobre o detalhe, aí a segunda parte que eu ia falar, sobre o detalhe de Dominique, que ela foi mencionada aqui. Sim, realmente não existe jogo. Mas, como um caso, ela mencionou sobre aqueles jogos que fazem a interação com as pessoas que influenciam a falar. Pode-se dizer, por exemplo, o famosíssimo telefone sem fio, que funciona da forma de você falar do lado da pessoa baixinho para ela falar o que entendeu para a próxima. E, principalmente, também vale até para outros detalhes, como pega-pega, que fala, só que aí tem os detalhes. Só que também tem o detalhe de você fazer, tipo, tem jogos, nos jogos pode ser tabuleiro, etc. E vai também, na minha visão, acho bem necessário, que é aqueles jogos que te ajudam a poder focar em alguma coisa que é necessária. Jogos como xadrez, damas, entre outros, vale muito para poder ter uma noção, fazer que a criança ou a pessoa que tem autismo consiga entender o como necessário. Tipo, ter a concentração de algo, que é algo que, não só com isso, no meu caso, ajuda muito para, tipo, é um jogo que para mim relaxa muito, assim, já que é algo que eu gosto, além dos carros, como já foi mencionado, mas aí vem nesse caso, sabe? Só para acrescentar mesmo. Muito obrigada, Eros. Obrigada, Neurislânia, pela sua pontuação. Larissa também parabeniza, falando que sua fala é muito pertinente. E obrigada por compartilhar sua experiência com a gente. Dominique, você levantou a mão? Eu havia levantado a mão e só baixei de volta. Aí vocês podem dar sequência, viu? Pode pular para a próxima pergunta. E daqui a pouquinho eu vou precisar me ausentar, que eu tenho uma viagem daqui a pouco, tá bom? Sem problemas, e é uma honra ter você, pelo menos esses minutinhos, que acrescentou muito para a gente, tá? Geisa, pode ficar à vontade. Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Eu tenho uma pergunta para a Nick. A respeito do diagnóstico, a gente tem percebido que tem aumentado bastante. Esse aumento do diagnóstico em relação ao autismo seria por conta de conhecimento mesmo relacionado à ciência, à qualificação do profissional, que estão cada vez mais, né, especializados em identificar os sintomas e possivelmente diagnóstico, ou tem algum fator que influencia diretamente nesse aumento de diagnóstico? Uma excelente pergunta, e acho que é uma pergunta que está por volta de toda a nossa geração hoje, né, por conta da quantidade do aumento de diagnósticos, do aumento de pessoas descobrindo TEA também lá na vida adulta, a intervenção precoce, né, o diagnóstico precoce, que está acontecendo bastante. Bom, para essa pergunta a gente tem algumas respostas, né, mas primeiro eu vou falar do ponto de vista científico, né, um diagnóstico ele é multifatorial, então ele independe apenas de um fator, e hoje, na nossa geração, nós temos acesso, e essa acessibilidade, ela permite que pais comecem a identificar mais cedo esses sintomas, permite que profissionais se capacitem mais, né, para falar desse assunto, e permite também que a gente tenha maior conhecimento enquanto sociedade, né. Enquanto sociedade, a gente tem maior conhecimento, nós estamos mais alertas para esses sintomas, né? Então, coisas que, vamos colocar que há 10 anos atrás não tinham um olhar voltado para essa situação, por exemplo, com o atraso na fala, o atraso nas questões cognitivas. Até alguns médicos falariam, né? Ah, não, é de criança, vamos esperar mais um pouco. Hoje, existe um olhar mais voltado para essa realidade. Então, o diagnóstico, hoje em dia, a gente pode se dizer que, sim, é por conta da maior informação, do maior conhecimento, né?
5 anos atrás não existiam encontros como estes, aqui onde a gente está falando de critérios, pontuando algumas relações entre diagnóstico e a avaliação, né? Então, eu acredito que o conhecimento, ele contribui, sim, para essa quantidade, essa gama que existe hoje de mais casos do autismo, né? E o diagnóstico, as causas de um autismo, ela é multifatorial, como eu disse. Então, elas vão ter relações sociais, vão ter relações culturais, genéticas, vão estar relacionadas com fatores genéticos, né? Então, a probabilidade de um fator genético voltar a se repetir é muito forte. E hoje nós estamos muito mais expostos, né, a vírus, a bactérias. Então, esses fatores, eles também contribuem bastante, né? A gente vem passando aí nos últimos 3, 4 anos por uma onda de vírus que vai mudando, mudando e mudando. E a ciência e estudos dizem que a probabilidade de existir mais diagnósticos futuramente, ela é bem grande. Não existe uma teoria, um estudo que fala que é por conta disso ou que é por conta disso, e essa é a causa específica, né? Na verdade, qualquer origem de um transtorno, ela é multifatorial, né? De acordo com a visão científica. Então, ela independe apenas de um fator exclusivo. Todos contribuem, mas eles estão correlacionados, né? Eles estão relacionados a uma série de fatores que vai mudando, que vai acontecendo, de acordo com as gerações mesmo. E a informação, ela contribui muito para a quantidade de casos que a gente vê hoje, sim. Muita coisa que a gente sabe, anteriormente a gente não sabia, né? Tanto que a gente vê muito diagnóstico hoje tardio. Muitas pessoas ou pais que levam seus filhos para acabam identificando, que eu também tenho esse traço, né? Eu também tenho esse critério. Aí vai lá, avalia, vai para uma equipe multi e acaba alguns pais também sendo diagnosticados, né, com TEA leve, que é o nível de suporte 1, que às vezes nem causou nenhum prejuízo na vida dessa pessoa, que ele conseguiu desenvolver sem saber, né? Mas, hoje em dia, a informação, ela contribui, sim, para que a gente tenha, assim, um diagnóstico mais preciso. A informação, ela contribui, sim, para que a intervenção precoce, ela aconteça com maior frequência. Viu? Bom, dando continuidade, alguém quer pontuar mais alguma coisa? Na verdade. Gisa falou, ótimo, obrigada. E acho que todo mundo agradece, que tem um ponto de vista muito bom. A pergunta era muito boa também. E aí, dando continuidade nas outras perguntas, a gente vem falar um pouco sobre a escola. O que o ambiente escolar pode notar, os professores, o que tipo de comportamento que deve ser observado, e como pode funcionar essa questão da inclusão dos alunos? Posso? Na verdade, a escola é fundamental para a criança, porque até onde que ela se inicia a socializar primeiramente, ela e quando a criança tem o diagnóstico que ela já pode ir para a escola, o primeiro passo que os profissionais indicam é isso aí, participar da escola, para que eles conseguem já socializando. E a inclusão fundamental, né? Então, assim, é algo muito importante na vida deles, porque imagina ele ir para a escola e não ser acolhido, ele não vai ter vontade de voltar aí à escola, então vai ser desmotivante para a criança. Então, é fundamental a escola e a inclusão, muito, muito mesmo no desenvolvimento da criança. Obrigada, Teresa Márcia. Mais alguém quer pontuar alguma coisa? Jane, pessoal da live, acadêmicos. Pode ficar à vontade lá. Oi. Interessante que ela... Pode falar, Jane. Quer falar? Desculpa, pode falar. Pode falar primeiro. Aí, porque quando você vê, principalmente os pequenos, a primeira coisa que eu pergunto é se tá na escola. Vocês estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir? Estamos ouvindo sim, Jane.
Oi? Ah, sim. E aí o que eu falo é que a gente tem alguns pré-requisitos, né? Por exemplo, eu vou falar os pré-requisitos da fala aqui, como uma mamãe anterior falou que ela procurou primeiro a fundo. Por exemplo, quando a gente fala de incluir aquela escola, a gente, para aprender, por exemplo, a falar, então a criança ela tem todos os pré-requisitos, vamos falar como se fosse bolo, que tivesse alguns andares, e aí depois eu pegar essa vela, a cereja, né, que é do bolo, como se fosse a fala. Então a criança precisa aprender a sentar, a criança precisa aprender a esperar, a criança precisa aprender, né, ter um contato visual, uma imitação, né, seguir instruções, apontar, uma intenção comunicativa, uma atenção compartilhada, isso que eu falo para chegar na fala, ou para chegar em qualquer outro objetivo em questão de comportamento. E a escola é importantíssima nesse sentido, porque na escola eu vou aprender a imitar, vou ver o outro colega, e aí quando a gente, né, ela fala dessa questão de inclusão, eu acho que assim, a escola hoje, a educação vem evoluindo bastante em relação para trabalhar a inclusão nas escolas, né, esse ano teve palestra. Mas, assim, quando a gente inscreve nesse meio, essa criança tem todos esses traços, esses pré-requisitos de evolução. Então, assim, eu acho que a educação precisa melhorar mais e mais para acolher, porque senão, como a Teresma falou aí, a criança não vai querer voltar mais à escola. E, às vezes, a criança percebe essa questão. Às vezes, ele percebe que ele é excluído numa brincadeira, né? Ele percebe que, às vezes, ele tem dificuldade de fazer, que a criança consegue fazer. Então, assim, fala, assim, é algo que a gente tem que até tomar cuidado no que é falado, porque senão acaba acessando outras áreas que não deveriam ser acessadas, mas repetindo a pergunta, né, e respondendo a pergunta quando perguntam o que a escola percebe no aluno, geralmente, quando os pais não percebem os sinais na criança, é a escola que percebe. Questão comportamental, na atividade da criança, no não ficar sentado na cadeira, ou às vezes na interação com os colegas. Entre outras observações que nós poderíamos fazer. Ótimo, Jane. A Neurisvânia até coloca que é muito boa sua colocação. Fizemos todas essas etapas com a fono para termos uma melhor comunicação e melhora da sua oralidade. Alguém mais quer pontuar a questão da escola? Juju, que eu sei que trabalha na escola. Ou alguma outra pessoa, fiquem à vontade. Lari, você queria falar algo? Pode ficar à vontade também. Eu ia falar um pouquinho disso que Janiele falou muito bem mesmo, acho que nem precisa falar mais nada. E aí eu gostaria de perguntar para a Teres, saudade do C, Teres, e gostaria de perguntar para ela como é que foi essa experiência, né, do filho dela na escola, de quando ele era pequeno, se ele teve esse acolhimento, como é que foi, se ela percebeu os sinais pela escola, porque, assim como Janiele falou, né, a gente vê que a maioria dos casos são encaminhamentos da escola mesmo, que o professor consegue perceber com maior facilidade, por conta de alguma questão, né, que a criança apresenta dentro do contexto escolar. Oi, Larissa, saudade também, um abraço. Inclusive, assim, foi a escola, assim, me deu um empurrão muito grande, porque na época de Eros do diagnóstico não era tão falado quanto hoje, né? Esse ano mesmo eu até comentei e fiquei muito feliz pela divulgação. Senti até mais que os outros anos essa divulgação para conhecimento de todos. E então, na época, eu sabia que ele tinha uma dificuldade, mas os profissionais não sabiam nos orientar. Eu passei por otorrino, neuro, mas não me falaram. E eu tive o diagnóstico dele com 7 anos. Foi o dia que ele não foi aceito na escola. Ele sofreu na escola, e aí um dia na sala ele perdeu a noção de lá e gritou e fez... perdeu o controle mesmo da sala, o professor. Aí a supervisora me chamou e me passou procurando. Aí que eu tive o diagnóstico.
E foi, assim, essencial. Então, foi um trabalho eu e escola, porque é um apoio muito, muito para a gente. E, inclusive, eu falo que a criança anda em parceria, escola e família. É fundamental na vida deles. E na época que eu tive o diagnóstico, a Elis falou que não queria voltar para a escola. E depois, hoje, ele é exemplar na escola. É um amor e não quer faltar nenhum dia na escola. Você falou de mim, né? Tem muito tempo que eu estou em escola também. E a escola é muito interessante porque a gente percebe mesmo na convivência, né, da criançada as diferenças e os níveis de desenvolvimento. E aí é de fato muito interessante que o professor tenha esse olhar. Né? Eu tenho mais de 20 anos em alfabetização com crianças, e aí a gente consegue perceber, não só desenvolvimento, né? Questões de visão, né? Eu lembro que eu tive um aluninho e a mãe dele não tinha percebido ainda, e com 5 anos na escola, que eu fui avisar para ela que ele precisava de acompanhamento de oculista, né? De oftalmo, por conta de uma deficiência na visão. É interessante essa interação, e a escola funciona para além desse saber ler e escrever, né? É muito importante. Muito obrigada, Teres Márcia. Obrigada, Juju. É muito importante a gente ouvir de você, Teres Márcia, essa questão. A gente vê que o Eros teve um diagnóstico um pouco mais tardio do que o convencional de agora, né? Que a gente vê um posicionamento de pais que procuram um diagnóstico mais cedo e crianças sendo cada vez diagnosticadas mais cedo, graças à ciência, graças à equipe multidisciplinar. E eu queria saber de você como que era antes do diagnóstico do Eros, o que vocês percebiam que talvez, eu percebo que o Eros tem alguma coisa com isso, antes de procurar por algo, como é que funcionava? Ou talvez até uma comparação com o irmão dele, alguma coisa do tipo. Então, a dificuldade dele foi na fala mesmo, que inclusive ele falar palavras soltas é bem diferente do que falar frases, né? Então, assim, ele falava, mas palavras soltas. Para ir para a escola desse jeito não consegue ter uma socialização. Ele conseguiu mesmo frequentar a escola, foi no pré, nos outros anos, que seria, igual eu falei, primeiro que o profissional pede é ir para a escola para ter essa ajuda, mas como não tem uma comunicação boa, fica difícil. E às vezes tem alguns professores também que nem sabem lidar com a situação, porque não tem uma comunicação. Então, assim, para mim antes era muito difícil de lidar com essa situação por esse motivo da fala, mas assim, que ele gostou da escola, foi no pré, ele desenvolveu muito, inclusive ele aprendeu a ler. Então, assim, foi um avanço muito grande quando ele conseguiu enturmar e a professora conseguiu dominar ali a sala e aí ele desenvolveu bastante. Um dos pontos que ele tinha de dificuldade, que era bem claro, é da fala. Então, assim, uma criança com 4 anos não consegue falar, né? Então, era, assim, bem visível. E o barulho, ele tinha pavor a barulho. São esses 2 sintomas bem claros que ele tinha. Mas, assim, também ele não alimentava, ele tinha dificuldade na coordenação motora fina. Para a gente que não tem conhecimento na época, às vezes as mães até acham que é normal. Hoje a gente vê que não é normal quando você tem um conhecimento. Então, assim, a importância de ter conhecimento que não vira normal para a gente. Então, assim, eu alimentei ele até os 6 anos na boca, porque ele não tinha aquele domínio de pegar a colher, cortar, se alimentar sozinho. Então, assim, talvez a mãe ache que ali está normal, mas não é, né? Porque você ainda fez a colocação de diferença para o irmão dele é bem mais diferente, porque ele conversa muito, ele alimenta, já logo de início, ele já abandonou o peito, não quis, então, assim, ele alimentava sozinho, era bem diferente dele. O Eros até pontua que até hoje ele tem um grande pavor de barulho na sala. E como é que funciona isso, Eros? Como é que você se sente em ambientes talvez cheios, em locais barulhentos? O que você pode trazer para a gente? Depende muito do local, para falar a verdade. Não vem por exemplo,
shopping, vende shows. Isso não é para me incomodar, já que o que vem incomodação vem na realidade barulhos agudos, que, por exemplo, é vindo de um tom de voz, com a harmonia que está dentro de um espaço bem mais fechado. É bem claro que no show eu consigo perceber isso, que é mais grave, assim, sentir é mais grave que agudo. Então não vem aquela agução de querer sair de tal local. Vem a partir dos locais fechados, a escola. Então, acontece muito de eu querer sair da sala, porque já me vem a ter dor de cabeça por causa do barulho da sala. Então, às vezes eu saio, ou se não, até cobro deles, ou até falo com o professor. Pode falar, Juju, fica à vontade. Obrigada, Eros. É só mandar um abraço para Eros e falar com ele que eu tô com saudade da hidroginástica, né, Eros? Que a gente era colega. Aí isso não é comigo não, viu? Aí você tem que ver com Ladinha, com as programações dela. Pois é, minha Ladinha tá tão ocupada ultimamente, mas ela vai desocupar e voltar a fazer hidroginástica com a gente. Espero. Bom, dando continuidade nas nossas perguntas, a próxima que eu tenho aqui é sobre autismo e deficiência intelectual. O que você pode dizer para a gente, Jane, já direcionando para você? São a mesma coisa? Quais são as diferenças? Se tiver algumas diferenças, quais são as semelhanças? Repete a pergunta novamente aí, amor, que eu não ouvi, cortou aqui. Autismo e deficiência intelectual são a mesma coisa? Existem diferenças ou semelhanças? Vocês querem saber a diferença, né? Então, o autismo e a deficiência intelectual, a gente sabe que tem crianças que têm autismo que pode ter a deficiência intelectual, mas nem todos os casos. Então, por isso que a gente às vezes fala, né, deficiência intelectual é autismo, porque elas podem estar juntas. Mas a gente sabe que a deficiência intelectual ela é caracterizada no funcionamento cognitivo, né, que não corresponde à média esperada da idade, ou seja, que está abaixo do que é considerado normal. Então, a gente, antes de fechar um diagnóstico de deficiência intelectual, a gente tem alguns critérios, né, por exemplo, geralmente costumam ser fechados em crianças acima de 5, 6 anos, né? Então, ele é diferente no autismo, nessa questão que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Que, como a gente falou lá atrás, ele caracteriza pela questão de comportamento social, questões repetitivas, dentre outras. E o que difere a deficiência intelectual e o autismo é esse tipo de funcionamento cognitivo. Mas que o transtorno do autismo, ele pode estar, sim, englobado ao DI, que é a deficiência intelectual. Muito obrigada, Jane. Alguém tem alguma questão para pontuar? Alguma pergunta relacionada? Se não tiver, eu vou partir para a próxima pergunta. Como seria essa questão do funcionamento dos graus de autismo e como é que elas se caracterizam? Você quer falar, Eros, um pouquinho? Dessa parte eu não tenho muita consciência, não. Aí vai pra você, viu, Jean? Você consegue? Não. Dessa parte eu não sei de muitos detalhes, não. Aí vai por você. Não, então, tá. Mas aí você pode me complementar com algumas coisas, tá? Antes a gente usava muito a questão de autismo leve, moderado e severo. Hoje a gente fala muito de grau 1, grau 2 e grau... Vamos falar um pouquinho, por exemplo, paciente com grau 1. Ele possui maior dependência, né, e desempenha facilmente tarefas no dia a dia, e ressalto, gente, que a importância, acho que no início, eu não lembro quem foi, que quando a gente está falando aqui, a gente está falando geral,
mas que cada paciente apresenta uma característica, tá? Isso aqui a gente está falando em geral, por exemplo, dentro do DSM-5, tá? Então, o paciente que tem um autismo grau 1, ele possui maior independência, né, e desenvolve dia a dia, apresenta um pouco interesse e dificuldades em iniciar e manter interações sociais, problemas em se expressar, comportamentos repetitivos e restritos, dificuldade, às vezes, em trocar de atividade, problema para organização e planejamento, mas é considerado leve, porque por mais que tenha as suas dificuldades, ele consegue ainda se socializar, consegue ainda, com a ajuda dos pais, né, quando a família está ali, realizar tarefas, comandos, entrar dentro de uma rotina, por isso é necessário ter uma intervenção precoce, né, um acompanhamento de uma equipe multilateral, né, para a gente conseguir ter evolução. Quando a gente fala do autismo grau 2, né, que é o grau moderado, os pacientes eles precisam de suporte moderado para desempenhar atividades. Então, eles precisam de ter apoio maior, né, para apresentar, eles apresentam dificuldade na questão de socialização, podem, às vezes, ou não se comunicar verbalmente, às vezes a comunicação se torna não verbal, né, então vai ter mais dificuldade em relação a falar, dificuldade em apontar, não realiza contato visual, às vezes possui comportamentos repetitivos em maior complexidade, né, de seguir rigorosamente uma rotina. E nós temos o grau 3, que geralmente possui pouca autonomia. Então, ele necessita de apoio constantemente para realizar atividades diárias, possui graves déficits de comunicação e interação social, em alguns casos não consegue se comunicar verbalmente, precisam de suporte de um mediador, e por isso é considerado outras características que a gente pode citar, mas eu tentei fazer um resumo e ser mais breve aqui, mas vocês podem estar pontuando mais características ou fazendo pergunta, tá? Alguém tem alguma pontuação sobre alguma das que a Jane acabou de pontuar, que queira aprofundar mais alguma coisa, gente? Neurislânia, pode ficar à vontade. Eu acho que só interessante termos esse conhecimento que, após o diagnóstico, né, e receber, então, essa classificação, né, como nível de suporte, é importante a gente compreender que esse nível de suporte, conforme os estímulos, a criança, ela pode sim passar a ter, por exemplo, nível de suporte 1, né, ganhando essa autonomia, como a Janiele bem disse. E uma coisa que eu sempre ouvi, eu acho que é muito interessante também, principalmente quando se refere a famílias, ter o cuidado de quando a pessoa recebe e pontuado como o nível de suporte 1, às vezes as famílias podem falar, ah, não, tranquilo, então a pessoa já tem uma certa autonomia, tá tudo bem, e eu não vou me esforçar para dar esse suporte para essa criança. O que pode também regredir essa pessoa passar, né, a ter, às vezes, depois um nível de suporte aí 2 e 3 por falta de estímulos. Então, só para dar mais essa ênfase aí, eu acho que é importante a gente compreender isso, para que não receba a classificação e fica focado somente nela, né? Mas, assim, como que a criança, né, e depois como adolescente, adulta, ela pode transitar entre elas aí, conforme os estímulos que ela receber ao longo da vida, né? Por isso que hoje em dia muito de falar dessa classificação, né? Pelo bem que você colocou ali. Justamente por isso, para ter esse cuidado. E focar muito na questão de intervenção. Né? Então, o nosso foco, né, com os pais, no consultório a gente sempre explica, a gente sempre conversa, mas o nosso foco vai ser em estimulação, né? Independente ali do grau, o nosso foco é trazer uma qualidade de vida melhor para esse paciente. Então, a instrução nossa para o pai sempre vai ser essa. Por isso que hoje em dia, praticamente, assim, a gente usa muito com os pais, a gente tem muito cuidado de falar, né? Porque eu posso ter uma hoje, por exemplo, em um grau 1, mas ela pode regredir e se tornar um grau 2, né? Ou até 3.
Mais alguma pontuação, galerinha? Eu acho que para mim só vai ser uma dúvida. Que, assim, no caso que foi mencionado, como é que funcionaria para poder fazer a questão da pessoa com autismo simplesmente regredir, como foi mencionado? É porque me veio a dúvida, já que, tipo, para mim isso é meio que impossível. Você fala em questão de regredir de um grau para o outro? Exatamente, tipo, de grau 1 para ir para grau 2 ou grau 3. Para o grau 2, por exemplo. Entra muito, Eros, na questão de comportamento, de vivência familiar, de onde essa criança está inserida, sabe? Assim, a gente sabe que tem famílias maravilhosas que fazem o possível e o impossível, igual aqui eu estou encantado com algumas mães que participam, né, que elas estão bem engajadas, assim, estudam, tem uma palestra, elas estão dentro da palestra, então, assim, ela abraça a causa, abraça aquela criança nas intervenções, em buscar estimulações, mas infelizmente nem todas as famílias é dessa forma. E a gente tem muitos pais que não tem a não aceitação, tem muitos pais que, por exemplo, a gente avalia a criança ou faz a terapia na criança de 15 em 15 dias. Eu vou falar isso no SUS, né, que eu sou fonoaudióloga da pessoa com deficiência intelectual e autismo no SUS, e vou começar também a atuar na PAI. Então, assim, pelos pacientes que a gente pega, por exemplo, às vezes eu atendo uma vez por mês ou de 15 em 15. Essa estimulação, como acho que a Marisma, não lembro o nome dela, acho que a sua tia que falou lá no início, que a fonoaudióloga estimulou e passou toda a orientação, a gente passa essa orientação, mas essa orientação, ela tem que ser feita o quê? Ela deve ser seguida. Eu preciso ter uma disciplina e eu preciso ter uma constância. Então, isso precisa ser diário. Né? A estimulação, ela deve ser diária. E quando a gente fala que a criança, ela regride de um nível para o outro, é nessa questão de comportamentos inadequados, quando os pais na frente da criança, quando a mãe e o pai têm uma separação conturbada e essa criança regride em sentidos comportamentais, em sentidos de comunicação. Tem crianças, por exemplo, com 2 anos falava, depois parou de falar. E já vai completar 3 anos e simplesmente não fala. Tudo é apontar. Mas falava, mas depois que vivenciou uma briga do pai batendo na mãe e vice-versa, ele tomou trauma. Virou comportamento inadequado, ele já quebrou porta na asa dele com murro. Isso eu criou 3 anos agora. Então, assim, quando a gente fala de regredir, sentido, né, no sentido de questão familiar, que a criança está inserida e está envolvida. Mais alguma questão, Eros? Não, mas pior que na que Juniel explicou, eu percebi assim, caraca, mano, eu acho que vem a questão de um colega meu, que eu já falei com mãe um quintilhão de vezes, ela muito bem sabe de quem é. Esse meu colega, ele estuda comigo não de sala, mas sim com, tipo, turma, porque eu estou estudando no Instituto Federal, então, assim, vai ser separado por 2 turmas por 1 ano, segundo ano, terceiro ano. Então, assim, eu e ele, nós se vemos muitas vezes, só que eu não falo muito porque, tipo, eu não ia falar com muita cara dele. Mas eu percebi que tinha algo de errado, porque falava que era autismo de grau 1 e déficit de atenção. Só que do jeito que ela agia, sei lá, tipo, uma forma muito presunçosa, tipo, que como se a vida dele fosse perfeita, não tivesse erro. Pelo menos foi isso, ao menos que eu percebi, e eu achava que era normal. Então, assim, na hora que Jane explicou, percebi que tinha algo a mais na situação dele que poderia ser uma tipo de regressão, já que ele tem a atitude dos pais que, tipo, o padrasto dele, se não me engano, é de mimar muito ele, tipo, dar os trem pra ele, e ele acaba abusando com isso. Então, assim, a minha visão, percebi que algo tinha de errado. Depois você explicou.
Maria Vitória pontuou que é muito pertinente quanto a evolução da criança é maior quando há uma aceitação da família, pois a todo momento existe um pouco de estímulo, assim como dito, comportamentos inadequados pode fazer com que a criança regrida. E também vai de encontro com isso que o Eros falou, sobre um comportamento da família, de talvez mimar demais uma criança e talvez deixar de lado umas questões que são necessárias também. Entrando nessa questão de família, vou dar ponto para a nossa próxima pergunta, que seria sobre o fator genético. O fator genético pode influenciar essa questão hereditária? Existe alguma questão que mostra isso, que existe uma questão familiar? Repete de novo, Vi, desculpa, acho que minha internet está cortando. Repito sim. Sobre a questão genética, pode influenciar? Existe uma questão hereditária quando a gente fala sobre autismo? Nem, assim, não tem... tem estudos que falam que tem questão genética, que tem questão de genes, que é algo que a gente sempre tenta estudar, tenta focar, que fala assim, mas quer dizer que se eu pai, tem autismo, tem probabilidade da criança nascer autista? A gente sabe que tem essa questão de ser hereditário, mas genes ainda. Então, essa parte eu não vou, assim, te afirmar com mais precisão, porque é algo, assim, que não tem uma conclusão, né? Que cada profissional fala de uma forma. Mais alguém quer pontuar sobre essa questão, sobre a questão hereditária? Eu falo que quando a gente fez estágio em UBS com as crianças autistas, eu percebi que sempre havia algum grau de parentesco. Como é que é? Quando a gente fez o estágio com as crianças, eu vi que muitas das vezes eram primos. Sim, tem a questão de ser hereditário. Você perceber que tem muita questão familiar. Então, por exemplo, nos meus pacientes, como no estágio o pessoal presenciou, por exemplo, eu tenho lá casos de são irmãos por parte de pai, né? As mães diferentes. E os dois são autistas. E tem, assim, o médico classificou como um grau, que eles falam, grau moderado, que é grau 2, outro grau 1. Mas ambos têm. Então, a gente vê que é hereditário, mas não necessariamente tem como a gente afirmar, entendeu? Que tem a questão genética também. Então, assim, os estudos ainda precisam ser... a gente precisa receber mais artigos científicos para falar mais sobre. Esse é algo que sempre que eu vou pontuar, ao mesmo tempo que a gente fala da questão de hereditário, que é hereditário, tem a questão de genes, né, da genética, então a gente nunca chega numa conclusão. Tem a questão que a gente fala, quando a gente vai entrar, a gente vê lá desde a questão também da gestação, a questão ototóxica, entre outras alterações também que pode acontecer. Agora eu vou falar uma outra pergunta, que seriam quais as implicações que uma autista pode enfrentar na sua vida. Eu abro para Eros, abro para Jane, Eros como experiência própria, Teres Márcia como mãe, o que ele já enfrentou, quais vivências que essa pessoa pode passar em momentos que talvez às vezes não seja tão legal ela vivenciar, que talvez até possa ser evitado. E aí, Eros, você pode falar para a gente um pouquinho como é que é na prática? Só um momento que a internet deu um pique aqui. Só um momento que Eros tá chegando aqui.
Foi a energia que caiu aqui. Ela quer a resposta sua, por favor. A energia caiu, aí meu telefone aqui ficou sem internet. Você conseguiu finalizar a pergunta? Para poder falar, se não me engano, era do caso da experiência das dificuldades. Por mim, foi essa questão de não entender as brincadeiras. Tipo, como eu falei, que os termos, como é falado por brincadeira, ou algo que é totalmente. Exatamente, no vindo do sentido figurado. Então, assim, eu pensava que era sempre. Até hoje eu penso, mas não é toda hora, assim. Mas eu penso que não é toda hora. Tipo, que pode ser a maior parte que vai estar falando, vai estar, tipo, como se fosse verdade, tipo, sério. Então, assim, às vezes me preocupava e o povo às vezes achava eu chato, mas depois que entendi meu caso, até sabia do que era, sabe? Então, assim, vinha muito desse caso que é muito difícil, pelo menos foi para mim. Hoje eu até consigo entender melhor, só que tem termos que é falado que acabam não entendendo muito. Eu vou passar aqui para minha mãe, né? Porque eu vou voltar no meu celular, que foi tipo um pique, né? Então. Deu para entender aí? Deu sim, obrigada, Eros. Jane, quer pontuar alguma coisa? Ou alguém da galerinha que queira pontuar também alguma coisa? Talvez de vivenciar com alguém autista ou perceber algo? E aí, galerinha, não me deixem conversando sozinha, por favor. Jane, você quer pontuar alguma questão sobre a fala de Eros? Amor, me faça a pergunta novamente, porque eu achei que era internet só aqui. Eu vi que não. A internet cortou um pouquinho a fala dele. Ou reforça o que ele disse, por favor. Ele pontuou sobre as questões, né? Alguns problemas que ele já vivenciou com as questões relacionadas ao autismo. E aí ele pontuou sobre as questões que ele já vivenciou por conta do autismo. Gente, eu acho assim, vamos falar um pouquinho aqui como Jane. Quando profissionais, a gente, né, como profissional, eu falo como pessoa também, a gente vivencia muita coisa. Às vezes a gente vê as crianças em uma brincadeira, a dificuldade da outra, né, de interpretar o que o outro foi falado, que eu acho que foi isso que eu peguei uma parte do Eros, na questão de explicar uma brincadeira, às vezes as crianças perdem a paciência de né, repetir o que foi falado, e então, assim, eu acho que hoje a gente tenta trabalhar a inclusão, que entra essa questão de inclusão, mas assim, a criança autista, eu sempre falo isso para os pais, que às vezes é um sofrimento dos pais, que às vezes a criança está ali, infelizmente, correndo o risco de sofrer algo que ele talvez não estava preparado para sofrer, de uma piada que ele não estava preparado, de uma brincadeira que às vezes ele foi excluído, de uma brincadeira que ele não entendeu. Obrigada, Jane. Cortou um pouquinho. Eu percebo que o Eros, ele cortou, né? Eu falei assim, que eu fico muito feliz, que eu vejo assim, eu lembrei de um paciente, que ele é meu paciente e está sendo parente também, pelo que o Eros fala, assim, ele é uma pessoa que ele entende muito, né, sobre assim, eu tenho tal dificuldade, mas assim, ele estuda, ele
pelo que a mãe falou, né, ele tem algumas dificuldades, mas não interfere em nada. E aí, relatando uma coisa para vocês aqui, eu acho que também já está chegando no final, quando a gente fala de inclusão, algo que aconteceu comigo, né, assim, com a minha família e com a minha região, quando a gente fala de acolhimento, de empatia, de inclusão, a gente tem aqui na minha comunidade, né, não sei se vocês já ouviram falar das Lajes aqui, próximo de Porteirinha, depois do tanque, minha família toda é daqui, e aqui a gente tem uma criança especial. Especial não só com DI, né, com uma deficiência intelectual, ele tem um transtorno do neurodesenvolvimento em geral. E, além disso, ele tem um problema visual. Ele não é cego, né, ele faz acompanhamento com Carla Patrícia, mas ele só enxerga de um lado, olhando para o lado direito. Então, tudo dele tem que ser ampliado. Ele aprendeu a andar de bicicleta com os amigos. E quando eu falo da empatia, do acolhimento, do legal dos pais explicar, ó, aquele ali, quando você for brincar, ele tem tal dificuldade. A gente nunca falou deficiência. Com os meninos, com os meus afilhados brincando, que eu falo assim, quando eu chego lá, eu brinco junto com eles. E eu sempre falo, ó, fulano de tal, ele tem que ter cuidado com ele. Vai brincar de esconde-esconde? Esconde com ele, pega na mão dele. Andar de bicicleta, ensina para ele. Então, se hoje ele anda de bicicleta, às vezes passa ali junto de um pau que a gente chega a surtar, sentar e respirar. E o mais legal que aconteceu esses dias foi